E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo à nossa primeira jornada matemática. Eu me chamo João Henrique, faço parte do curso de Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Sergipe. E hoje, com a matéria de Elementos de Matemática, junto com o professor Esdras Adriano, lhe apresentarei um dos assuntos mais fascinantes e práticos que temos da geometria, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Se você já pensou em medir uma escada, uma rampa ou a inclinação de um gráfico de ações sem precisar de uma régua gigante para fazer essa execução, essa é algo que você procurava. Nosso objetivo hoje não é apenas decorar fórmulas. Vamos aprender o que essas relações existem e como elas são ferramentas essenciais para engenheiros, estatísticos e atuários. Vamos aprender a estrutura do triângulo retângulo, as três razões fundamentais que são seno, cosseno e tangente. Agora que já me apresentei e falei qual vai ser o nosso assunto, daremos continuidade com o nosso slide, onde o nosso slide terá as definições e o assunto completo para podermos dar continuidade resolvendo a lista de exercícios que eu preparei. Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira parte da nossa videoaula, a apresentação do slide, onde teremos as definições e assunto completo sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos entender como esses conceitos, que parecem puramente teóricos, são aplicados na prática. Para começar, vamos alinhar os nossos objetivos para o dia de hoje. O nosso objetivo geral é compreender as relações métricas e trigonométricas fundamentais dentro do triângulo retângulo. Mas indo mais a fundo, os objetivos específicos envolvem aprender a identificar cada elemento desse triângulo, calcular as razões que chamamos de fundamentais e, claro, aplicar tudo isso em problemas práticos do dia a dia. Como futuros atuários, a competência que queremos desenvolver aqui é o raciocínio lógico-matemático. Ele é essencial para nós, pois serve de base para a modelagem de riscos e para estudo de séries temporais, ou seja, a matemática que veremos aqui é a ferramenta de trabalho. Mas afinal, o que é trigonometria? Se olharmos para a origem da palavra, ela vem do grego trigono, que significa triângulo, e metron, que significa medida. Basicamente, é a parte da matemática que estuda a relação entre o comprimento do lado de um triângulo e os seus ângulos. Historicamente, ela não surgiu do nada. Ela nasceu da necessidade humana de mapear os astros na astronomia e de encontrar caminhos no oceano com a navegação. Aqui na tela vocês conseguem ver a evolução de uma ferramenta muito usada para medir o ângulo. À esquerda, um teódolito, antigo do século XIX, e à sua direita, um modelo eletrônico moderno da marca Zeiss. E qual a ligação disso com as ciências atuariais? A trigonometria serve como base para analisarmos ciclos econômicos, que sobem e descem de forma parecida com as ondas trigonométricas. Entender essa oscilação ajuda a criar modelos de série temporais e modelos estocásticos para prever riscos no mercado. Agora, vamos entrar na geometria da coisa e relembrar a estrutura de um triângulo retângulo. O que faz ele ser um retângulo? É o fato de possuir um ângulo reto, ou seja, um ângulo de exatamente 90 graus. A partir desse ângulo, damos nomes especiais ao lado. O maior lado de todos, que fica sempre à frente, ou seja, oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Os outros dois lados, que são os que se juntam para formar um ângulo reto de 90 graus, nós chamamos de catetos. Mas uma atenção que fica é: quando estamos calculando, precisamos escolher um ângulo de referência. O cateto que estiver na frente desse ângulo é o cateto oposto. Já o cateto que estiver colado, ajudando a formar esse ângulo de referência, é o cateto adjacente. Guarde bem esta referência. Além dos lados, precisamos lembrar de duas propriedades fundamentais dos ângulos. A primeira é a sua soma interna. É absolutamente qualquer triângulo do planeta, se você somar os três ângulos de dentro, o resultado sempre vai ser 180 graus. Como no triângulo retângulo, nós já gastamos 90 graus com o ângulo reto, sobra a seguinte forma: alfa mais beta mais 90 graus, resultando em 180 graus. Isso nos leva à segunda propriedade, os ângulos complementares. Se tirarmos um ângulo reto da conta, os outros dois ângulos agudos que restam precisam juntos somar 90 graus, ficando alfa mais beta, que resulta em 90 graus. Sabemos disso se descobrirmos um ângulo, automaticamente descobrimos o outro. Entendido o cenário, o que são as razões trigonométricas?
Uma razão na matemática nada é mais do que uma divisão, uma fração entre duas medidas. O que os matemáticos antigos perceberam é que existe uma relação constante entre os lados para um mesmo ângulo. Em triângulos semelhantes, ou seja, triângulos que têm o mesmo ângulo, mas tamanhos diferentes, a divisão entre os dois lados específicos vai dar sempre o mesmo resultado. Isso significa que essa proporção depende unicamente do tamanho do ângulo e não do tamanho do triângulo em si. É graças a essa constância que as fórmulas funcionam. Vamos à primeira dessas razões, o seno. Por definição, o seno de um ângulo agudo é a divisão entre a medida do cateto oposto e a medida de hipotenusa. A fórmula é essa que se vê na tela. Seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos ver um exemplo prático para fixar. Imagine um triângulo onde o cateto oposto mede 3 e a hipotenusa mede 5. Para achar o seno, dividimos 3 por 5, o que nos dá 0,6. E aqui se vai uma dica muito importante. O valor do seno de um ângulo agudo vai estar sempre entre 0 e 1. Mas por que isso? Porque em qualquer triângulo retângulo, o cateto é sempre menor do que a hipotenusa. E se você divide um número menor por um número maior, o resultado nunca se vai passar de 1. A segunda razão é o cosseno. A lógica se torna parecida, mas agora nós vamos olhar para o outro cateto. O cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente e a hipotenusa. Portanto, a fórmula fica assim. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olhando para o exemplo, se o nosso cateto adjacente medir 4 e a hipotenusa medir 5, fazemos a divisão de 4 por 5, chegando ao resultado de 0,8. Como curiosidade histórica e linguística, o termo cosseno, na verdade, significa complemento do seno. Isso acontece porque o cosseno de um ângulo qualquer é exatamente igual ao seno do ângulo complementar dele. Por exemplo, o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus. A terceira razão principal é a tangente. Diferente do seno e do cosseno, a tangente não usa a hipotenusa no cálculo. Ela foca apenas nos dois catetos, sendo a divisão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. A fórmula fica: tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Outra forma de encontrar a tangente é simplesmente dividindo o valor de seno pelo valor de cosseno, ficando tangente de θ é igual ao seno dividido pelo cosseno. Para ajudar a memorizar essas três fórmulas e não errar na hora da prova, existe um macete muito famoso no mundo inteiro, que é o resumo mnemônico, que é o SOHCAHTOA. Funciona assim. O só significa que o seno é oposto sobre a hipotenusa. O K significa que o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E o TOA significa que a tangente é oposto sobre a adjacente. Repetindo, fica assim: só que à toa. Na mente, ajuda a salvar vidas na hora de resolver vários exercícios. Aqui neste slide temos uma tabela que resume visualmente tudo o que discutimos até agora. Ela mostra a razão, a definição prática usando os catetos e a hipotenusa. A fórmula principal é representada pelas letras do lado e a relação matemática entre elas. Como no caso da tangente ser a divisão do seno pelo cosseno, é um ótimo mapa mental para consultar rápido. Além das três razões principais, existem as razões recíprocas, que são basicamente o inverso do seno, do cosseno e da tangente. Primeiro temos a cossecante, indicada pelo cossec, que é o inverso do seno, ou seja, 1 sobre seno de x. Depois temos a secante, que funciona como o inverso do cosseno, expressada por 1 sobre cosseno de x. E por fim, a cotangente, que é o inverso da tangente, ou seja, 1 sobre a tangente de x. Elas aparecem muito quando avançamos para cálculos matemáticos mais complexos. Na matemática, existem três ângulos que aparecem tanto no dia a dia e nos problemas que nós chamamos de ângulos notáveis. São os ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus. Como eles são muito usados, os valores de seus senos e cossenos e tangentes já são fixos e bem conhecidos. Por exemplo, o seno de 30 graus é sempre meio, ou 0,5.
O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. À direita, vocês conseguem ver uma tabelinha bem didática para ajudar a fixar esses valores. Na escola, costuma-se usar até uma musiquinha para decorar essa tabela, devido à sua importância dela na resolução rápida de problemas. Para mostrar que isso não fica só no papel, vamos ver três grandes áreas de aplicação prática. Na engenharia, a trigonometria é sempre usada diariamente para calcular a inclinação de rampas de acessibilidade, telhados e altura de prédios sem precisar subir neles. Na navegação, ela é a matemática por trás da localização por GPS, e no cálculo de rotas marítimas e aéreas, garantindo que aviões e navios cheguem ao destino pelo caminho mais curto e seguro. E, de novo, voltando para a atuária, nós aplicamos essa função para fazer a modelagem de riscos e de ciclos estacionais em sinistros. Por exemplo, existem tipos de seguros que têm mais a procura ou mais acidentes em determinadas épocas do ano, gerando ondas de comportamento que nós modelamos matematicamente. Vamos resolver alguns exercícios para fixar. O primeiro exercício, no enunciado, diz que uma escada de 10 metros está encostada em um prédio formando um ângulo de 60 graus com o solo. Qual é a altura que a escada atinge no prédio? Vamos por partes. O passo 1 é coletar os dados. No enunciado diz que a escada é o lado inclinado, então é a nossa hipotenusa, que vai ser igual a 10 metros. E o ângulo com o solo no caso, é de 60 graus. E o que queremos descobrir? Na questão diz que é a altura do prédio que está na frente do ângulo, ou seja, vai ser o nosso cateto oposto, que vamos chamar de H. Se temos a hipotenusa e queremos o cateto oposto, olhamos para o nosso SOHCAHTOA e vemos que devemos usar o seno. Montamos a fórmula que ficará seno de 60 graus é igual a H sobre 10. Olhando aqui para a nossa tabelinha de 60 graus, olhando aqui para a nossa tabelinha de seno de 60 graus, nós sabemos que o resultado vai ser raiz de 3 sobre 2. Pronto. Isolando o H, multiplicamos o 10 por 0,866. No caso, esse 0,866 seria o resultado da raiz de 3 dividido por 2, dando esse resultado, como está aqui no slide. Que no final descobrimos que a escada atinge uma altura de 8,66 metros. Belezinha? O segundo exercício traz outro cenário. Um observador, a 50 metros de um prédio, vê o topo sob um ângulo de 30 graus. Calcule a altura do prédio. A distância da pessoa até o prédio está no chão, colada a um ângulo. Então, é o cateto adjacente, no qual tem 50 metros. E o ângulo de visão é de 30 graus. Queremos a altura do prédio, que seria o cateto oposto, que nesse caso aqui chamaremos de x. Com a fórmula, usa os dois catetos sem mexer com a hipotenusa. Pelo soco à toa, nós sabemos que será a tangente. Então fica assim: a tangente de 30 graus é igual a x dividido por 50. A tangente de 30 graus vale aproximadamente 0, perdão, vale aproximadamente 0,577. Passamos os 50 multiplicando e fazemos a conta. 50 vezes 0,577, resultando em uma altura de 28,85 metros. Só ressaltando aqui que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, no qual resultaria aproximadamente esse 0,577. O nosso terceiro exercício e último inverte as coisas. No triângulo retângulo, a hipotenusa mede 20 centímetros e um dos catetos mede 10 centímetros. Determina o cosseno do ângulo adjacente a este cateto. Anotamos primeiro os dados, no qual nós sabemos que a hipotenusa é igual a 20 e o cateto adjacente igual a 10. A fórmula do cosseno nos divide que ela é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa.
Jogando na fórmula, fica assim: 10 dividido por 20, no caso. Fazendo a simplificação, o cosseno do ângulo de θ é igual a 0,5. Se consultarmos a tabela de ângulos notáveis para ver qual ângulo tem o cosseno valendo 0,5, chegamos à conclusão que o ângulo de θ mede exatamente 60 graus. Pronto? Lembrando que não vai ser apenas esses três exercícios. Esses três exercícios primeiros já foi resolvido, deixando a resolução para ser mais prático e didático na hora de apresentar o slide. Logo, finalizar o slide, passaremos para a resolução de outras questões, no qual será feito passo a passo a escrito à mão, que ajuda mais a entender como é a resolução de tais questões com esse assunto. Caminhando para o fim do slide, apresentamos um mapa mental excelente para fixação. Ele divide o nosso estudo em 4 pilares fundamentais: a base, que é o triângulo retângulo com seu ângulo 90 graus, e o teorema de Pitágoras; as razões, que são o seno, cosseno e tangente; as recíprocas, que são a secante, cossecante e cotangente; e as ferramentas práticas do cálculo, que engloba os ângulos notáveis, o mnemônico, os e a regra de que a soma interna dos ângulos é sempre 180 graus. Com esse mapa mental, vocês conseguem revisar toda a matéria de forma resumida. Lembrando que o slide vai ficar aqui abaixo, eu vou deixar o link ou o slide fixado em PDF. Para o desenvolvimento desta videoaula, eu utilizei as seguintes referências bibliográficas, incluindo clássicos da matemática como Dante e Lese, livros de cálculo do James Stewart, além do projeto pedagógico do nosso curso aqui da UFES e materiais de apoio da Khan Academy. E é isso. Ficamos aqui no final do nosso slide e passaremos agora para a resolução das questões. Valeu, e é isso. Fala pessoal, como já havia dito, agora iremos passar para a nossa segunda parte da nossa videoaula, que vai ser a resolução e aplicação das questões nos assuntos e definições que acabamos de falar pelo slide. Vamos lá? Aqui na nossa primeira aplicação, nós teremos a aplicação na engenharia, com exemplo clássico de uma rampa de acessibilidade. Vamos para o enunciado. No enunciado diz que um engenheiro precisa projetar uma rampa de acessibilidade para vencer um desnível vertical de 1,5 metros. Por normas técnicas, o ângulo de inclinação máximo da rampa com o solo deve ser de 5 graus. Qual deve ser o comprimento da rampa? Como nós já havíamos dito nas outras questões do slide, o primeiro passo vai ser ver o que a questão está dando e ver o que a questão está pedindo. Aqui nós sabemos que o engenheiro precisa projetar uma rampa de acessibilidade para vencer um desnível vertical de 1,5 metros. E a inclinação máxima da rampa com o solo deve ser de 5 graus. E a questão quer saber qual deve ser o comprimento total da rampa. E ainda complementa aqui dizendo que devemos considerar o seno de 5 graus aproximadamente 0,087. Beleza? Identificando os dados, nós sabemos que a altura do desnível está oposta ao ângulo. Logo, 1,5 vai ser o nosso cateto oposto. Pronto? O comprimento da rampa é a hipotenusa. E como não sabemos qual é o valor da hipotenusa nessa questão, a hipotenusa aqui vai valer x. O x será a nossa incógnita neste caso. E o ângulo de referência de θ é 5 graus. Pronto. Aplicando na fórmula de seno, nós sabemos que
Seno de θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aplicando na fórmula, nós temos o seguinte. Seno de 5 graus é igual a 1,5 dividido por x. Substituindo pelos valores que a gente sabe, nós sabemos aqui que o seno de 5 graus vai ser o que a questão nos deu, que vai ser aproximadamente 0,087. 0,087 igual 1,5 sobre x. Neste caso, nós isolamos o x, passamos para o lado de cá e vai ficar x igual 1,5, continua o 0,087, continua dividindo, estava desse lado multiplicando, vai passar para cá dividindo, resultando aproximadamente 17,24 metros. Aqui na nossa segunda aplicação, nós teremos aplicação em ciências atuariais com o ciclo sazonal de sinistros. Vamos lá. No enunciado diz que, em modelos estocásticos atuariais, a oscilação do volume diário de sinistros de seguros residenciais em uma região turística ao longo do ano foi aproximada por uma função trigonométrica. Para um determinado dia do ano, o modelo determinou um ângulo de fase de zero, cujo o seno de θ é igual a 0,6. Sabendo que θ está no primeiro quadrante, que é o ângulo agudo, o atuário precisa calcular o fator de correção baseado no cosseno desse mesmo ângulo. Qual será o valor de cosseno? Pronto. Identificados os dados aqui pela questão, nós sabemos que o seno de θ é igual a 0,6. Nosso primeiro método, nós vamos fazer o triângulo retângulo auxiliar, no caso, que vai ficar como seno de θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa vai ficar como? Vai ficar seno de θ igual a 0,6. Ou, como nós sabemos por definição de fração, nós sabemos que 0,6 é a mesma coisa de 6 sobre 10. Dividindo por 2 em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 5. Pronto. Agora podemos desenhar o triângulo retângulo, onde o cateto oposto é 3 e a hipotenusa é 5. A hipotenusa é 5 e o cateto oposto é 3. Pronto. Pelo teorema de Pitágoras, o cateto adjacente será 4. Calculando o cosseno, vai ficar o seguinte. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Pronto. Cosseno de θ é igual a 4 dividido por 5.
resultando em 0,8. E por fim, a questão nos resulta aqui. Cosseno de θ é igual a 0,8. Em nossa terceira questão e exercício, nós temos aplicação estatística, com a direção de vetores de dados. No enunciado diz que, em uma análise estatística multivariada, a direção de um vetor de pesos em um espaço bidimensional forma um ângulo de θ com o eixo horizontal x. Sabe-se que a coordenada horizontal do vetor, no qual vai ser o cateto adjacente, mede 4 unidades. E a coordenada vertical, que é o cateto oposto, mede 3 unidades. Calcule a tangente desse ângulo e determine o valor de sua razão recíproca à cotangente. Pronto. Identificando os dados, nós sabemos que o cateto oposto mede 3 unidades e o cateto adjacente mede 4. Aplicando, anotando os dados, fica o quê? Cateto oposto, que chamaremos de y, fica igual a 3, e o cateto adjacente, que chamaremos de x, fica 4. Pronto. Calculando a tangente, fica a seguinte. Tangente de θ é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Pronto. Substituindo na fórmula vai ficar aqui. Tangente de θ é igual a 3 sobre 4. Fazendo esta conta aqui, vai resultar em 0,75. Pronto. O cálculo da cotangente, a recíproca de tangente é o quê? Cotangente de θ é igual a 1 sobre tangente de θ, que vai ficar 1 sobre 4/3. Isso. Neste caso, ficou 4/3 porque a gente pega o valor da tangente, que é 3/4, invertemos. O 4 vai para cima e o 3 vai para baixo. Como a cotangente é o inverso da tangente. Resultando assim, que vai ficar 1 dividindo 4 sobre 3 é a mesma coisa que 4 sobre 3. Só repete o valor. E chegamos assim no resultado. A cotangente é 4 sobre 3. Nesta questão aqui, nós sabemos que a sua tangente é de 0,5. Perdão. A tangente é de 0,75 e a cotangente é de 4 sobre 3. Agora, na quarta questão, nós temos aplicações de GPS e navegação, utilizando o exemplo clássico de triângulo de sinal. No enunciado diz que um receptor de GPS está calculando a distância até uma torre de transmissão. O sistema do satélite mapeia que a linha reta do sinal, que no caso aqui vai ser hipotenusa, até o topo da torre mede 100 metros, e informa um ângulo de 30 graus com a linha horizontal do solo. O sistema precisa determinar a distância horizontal do receptor até a base da torre. Quanto mede essa distância horizontal? Analisando os dados, nós sabemos que a questão diz que o sinal, que vai ser hipotenusa, é até o topo da torre mede 100 metros e um ângulo de 30 graus.
a hipotenusa 100 metros, e o ângulo de 30 graus. A distância horizontal aqui, pelo que temos na questão, vai ser o cateto adjacente. E como nós não sabemos qual é o valor do cateto adjacente, utilizaremos o x como sua incógnita. Pronto. A razão que usa adjacente e hipotenusa, pelo catoa, nós sabemos que vai ser o cosseno. Que vai ficar o quê? Cosseno de 30 graus é igual a o cateto adjacente, que nesse caso é x, dividido pela hipotenusa, que é 100. Como nós sabemos pela tabelinha de ângulos notáveis que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Como no caso dessa questão, a gente precisa saber o valor aproximado do valor, que é 0,866. Mas esse valor aproximado varia de questão para questão. Tem questão que você pode utilizar o valor do ângulo notável e não vai precisar do aproximado, já resolve direto. Pronto. Substituindo na fórmula vai ficar o quê? 0,866 é igual a x dividido por 100. Nesse caso aqui, isolamos o x e passamos o 0,866 multiplicando. Vai ficar 100 vezes 0,866, resultando em 86,6. E, ao final dessa questão, nós sabemos que a quantidade que mede a distância horizontal é igual a 86,6 metros. Para finalizarmos, nós temos a última questão, que é o exercício apurado de razões recíprocas, assecante e cossecante. No enunciado diz que, dado um triângulo retângulo, onde um dos ângulos agudos é alfa, sabe-se que o cateto adjacente a alfa mede 5 centímetros e o cateto oposto mede 12 centímetros. Determine os valores das razões trigonométricas recíprocas, cossecante e secante para o ângulo de alfa. Primeiramente, temos que encontrar a hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Neste caso, consideramos que o B é igual a 5 e o C é igual a 12. Então fica o seguinte: A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 25 mais 144. Igual a, resultando em 169. Pronto. Agora tiramos, para saber o resultado, consideramos que A é igual a raiz de 169, que é 13. Neste caso, 13 centímetros. Primeiro, vamos calcular as razões principais. Primeiro, o seno. Seno de alfa, que vai ser
12 dividido por 13. 12 é o nosso cateto oposto e 13 é a nossa hipotenusa. E o cosseno de alfa, que é 5 sobre 13. O 5 é o nosso cateto adjacente, igual diz na questão. Pronto. Agora que já temos os valores das razões principais, agora já podemos passar para as recíprocas. Primeiramente, a cossecante, que é o inverso do nosso seno, que fica o quê? Cossecante de alfa é igual a 1 sobre seno de alfa, que vai ficar 1 sobre 13 sobre 12. 3 sobre 2 dividido por 1 é igual a 13 dividido por 12. Mas por quê? Esse 13 por 12 é o valor de seno. Mas como a cossecante é o inverso do seno, aí a gente inverte o valor, que o 12 vai para cima e o 12 vai para baixo, fazendo assim uma inversão para poder se aplicar na cossecante. E agora, por último, temos a secante, que segue a mesma lógica da inversão do cosseno, que fica o quê? Secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa, resultando em 1 sobre 13 sobre 5, igual 13 sobre 5. Pronto. Aqui segue o mesmo raciocínio da cossecante. Inverte o valor do cosseno. O 5 vai para baixo, o 13 vai para cima. Ficando em 13 sobre 5 dividido por 1, que é o resultado 13 sobre 5. E neste caso finalizamos nossa questão. Nós sabemos que a cossecante do ângulo de alfa é 13 sobre 12 e a secante é 13 sobre 5. E aqui finalizamos nossas questões. Finalizamos nosso slide, finalizamos nossos exemplos. Mas eu quero deixar uma reflexão. A matemática é uma linguagem. Às vezes o desafio não está no cálculo em si, mas em traduzir o problema real para a linguagem do triângulo retângulo. Pratique essa tradução. Dominar essas relações de seno, cosseno e tangente é ter uma ferramenta poderosa na mão. Espero que o passo a passo tenha clareado o caminho de vocês. E é isso, belezinha?